é importante você estudar a administração, principalmente o contexto histórico, para você entender como é que as coisas surgiram. E aí você vai perceber que, tirando a questão tecnológica do nosso desenvolvimento socioeconômico, é muito parecido às histórias da administração. Por exemplo, quando surge, deixa eu ver aqui, quando a gente começa a estudar a administração, é legal você pegar essa imagem aqui, deixa eu. Aí. Você percebe que você tem revolução agrícola, revolução industrial, revolução da informação, e a gente já está entrando aí numa talvez revolução da tecnologia de comunicação e por aí vai. Por quê? Porque nós já praticamente saímos da revolução da informação e estamos entrando na revolução do conhecimento, tá? Então você pega a Revolução Agrícola, ela durou de lá da época que o homem das cavernas deixou de ser nômade, né? Que o cara ficava andando lá buscando caça. Então ele saía para caçar o mamute, saía para caçar o tigre de dente de sabre e dinossauro não, porque dinossauro naquela época já não tinha mais. Mas enfim, e aí, a hora que ele decide, que ele percebe, puxa, se eu pegar essa sementinha e jogar aqui na terra, vai nascer comida, eu não preciso mais ficar saindo atrás de comida, vou me estabelecer. E aí você começa a Revolução Agrícola. Isso vai até 1750, quando, por volta dos anos seguintes, você começa a ter a Revolução Industrial, que ela é separada em duas revoluções, a Revolução Industrial desse período aí do século XVII, XVIII, século XVIII, aonde você tem a mecanização do processo de produção, e aí são máquinas, mas essas máquinas são movidas por força humana ou animal. Pega aqueles moinhos que você tem, aliás, azenha significa moinho, né? Roda d'água. Então você tem uma roda que é movida pelo movimento da água, e aí lá dentro ela vai girando um moinho que vai moendo o trigo para se fazer a farinha do trigo ou a farinha do milho. Então é uma máquina movida pela força da água, né? É a famosa roda d'água ou uma azenha. Ó, agora você entendeu o meu nome. Mas enfim, ou você tinha os teares mecânicos, porque a revolução mesmo começa justamente com a produção e confecção de roupas utilizando teares mecânicos movidos pela força humana. Quem tem avó deve lembrar daquelas máquinas que eu pelo menos, eu adorava sentar embaixo da máquina de costura da minha avó e eu ficava dirigindo a máquina de costura. Quem é que lembra disso, né? Que você tinha o pedalzinho, você ia batendo o pedalzinho, tinha uma rodinha e aí a vozinha ia costurando. E eu sentava embaixo, ficava no pé da minha vozinha e eu ia dirigindo aquela máquina de costura. Então essa é a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial se dá na substituição dessa mecanização humana pela mecanização a energia a vapor. Então você tem a substituição da energia a vapor. Tem um documentário da BBC de Londres, são 6 episódios. Eu sinceramente não sei onde você vai encontrar esse documentário, mas ele se chama A História da Ciência. E vale muito a pena assistir os 6 episódios, porque você vai ver até a questão do empreendedorismo Ai, fugiu agora o nome do cara que inventa, John Watt, que inventa a máquina a vapor. Na verdade, ele é um dos inventores, teve um outro cara que inventou junto com ele,
mas ele foi o cara que licenciou os equipamentos. Então, eles criavam prédios enormes para gerar a energia a vapor e movimentar as máquinas. Então, é muito interessante esse documentário. Vale a pena assistir. A História da Ciência. E aí, a Revolução Industrial, e é nesse contexto que eu quero entrar com vocês, porque quando começam a nascer as grandes empresas, lá no começo do século XX, que a gente tem a era da produção em massa, aqui, não sei se vocês enxergam o mouse aí, é onde você tem os modelos tradicionais de gestão e você tem, então, o surgimento da administração científica. E a gente está vivendo mais um momento de transição, porque a gente está saindo da energia a vapor e entrando na energia elétrica e na energia dos derivados de petróleo. E tem um outro documentário do History Channel que chama Os Empreendedores, uma coisa assim, que mostra esse pessoal que investiu em petróleo, em gás natural, mostra a consolidação das indústrias siderúrgicas, da produção do aço e do surgimento das estradas de ferro. Então, também é um outro documentário aí que eu recomendo você assistir. E nesse período do final do século XIX, começo do século XX, é onde está o contexto das indústrias que nós começamos a estudar. E aí tem um filme que eu acho que eu já comentei na aula passada, ele se chama Germinal, que é um filme baseado no livro Germinal, do Émile Zola, que é um livro francês, um autor francês, aonde conta a história de uma mina de carvão, da produção do carvão, para gerar o vapor necessário para a movimentação da indústria da época. Hoje, a nossa indústria ela é basicamente movida a petróleo e seus derivados. Por isso que quando tá essa guerra lá na Ucrânia, tá todo mundo de cabelo em pé, porque a Rússia é o maior fornecedor, acho que é o segundo maior fornecedor de gás natural, e o gás e o petróleo é o que mantém a nossa sociedade em funcionamento. Nós estamos migrando para uma energia elétrica, estão aí tentando descobrir maneiras de você gerar fusão nuclear a frio, porque ela gera bem menos lixo tóxico, mas tá difícil, né? Porque é uma tecnologia aí que precisa ser melhorada. Então, o mundo hoje, o nosso mundo desenvolvido hoje, ele é movido à base da energia do petróleo ainda, tá? A tendência é isso diminuir bastante. Mas até lá, eu acredito que vai mais uns 10, 20 anos. Aí talvez a gente consiga aí diminuir bastante essa dependência do petróleo. Mas, enfim, nesse contexto, e o filme Germinal vai deixar isso muito claro para vocês, é a qualidade de vida no trabalho e a qualidade de vida da sociedade urbana naquela época, final do século XVIII, desculpa, eu sempre me confundo, final do século XIX, 1890, 1870, até o começo do século XX, 1900, 1920, que é quando você tem aí a consolidação da energia a vapor gerada pelo carvão, tá? E não é o carvão vegetal, é o carvão mineral. Não é aquele carvão que você usa para fazer churrasco, não, viu? Esse carvão é um carvão que você tira das minas de carvão. O carvão do churrasco é a árvore que eles queimam e gera o carvão vegetal. Bom, e aí a qualidade de vida dessas cidades é terrível, e a qualidade de vida no trabalho pior ainda. E aí você tem muitos problemas com a gestão. E aí o que acontece é
justamente uma necessidade de tentar entender como é que funciona a vida no trabalho para você administrar melhor a sua empresa.